Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal do Pedras Vivas no YouTube. Hoje nós temos uma palavra de Deus que eu creio que vai edificar muito o seu coração. Mas antes de continuarmos, não deixe de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário, de ativar as notificações, ativar aqui o sininho se você ainda não fez. Assim você vai ficar sempre atento de tudo que é postado, de tudo novo que é colocado aqui no nosso canal do YouTube. Todas as segundas-feiras nós colocamos mensagens, ministrações que foram feitas no culto da quarta-feira na Igreja Fonte da Vida Sede em Goiânia. Palavras que eu creio que irão te abençoar muito. Portanto, eu quero pedir para que você abra o seu coração, preste bastante atenção, que eu creio que essa palavra vai falar muito com você, em nome de Jesus. 1 Reis capítulo 19, a partir do verso 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castigam com todo o rigor, e se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Já há alguns dias eu tenho estudado, eu tenho me alimentado da palavra e me aprofundado um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre ansiedade. Eu acabei de terminar uma série recentemente, nessa semana ou na semana anterior, com o título Ansiedade, 7 ministrações sobre o tema, 7 ferramentas sobre como o cristão deve controlar a sua ansiedade. Controlar a ansiedade para que a ansiedade não te controle. Interessante que nós estamos vivendo numa geração, numa sociedade extremamente ansiosa. Eu classifico como ansiedade, de uma maneira simples, aquele sentimento ou emoção extremamente desagradável, que é fruto de uma preocupação, uma ocupação por antecipação, por uma possibilidade de futuro. Um sentimento desagradável, um medo, uma inquietação por uma possibilidade de futuro, por uma ameaça de um futuro, ameaça que por muitas vezes nem se tornam realidade. E a ansiedade muitas vezes não contribui com o futuro e prejudica muito o presente. Não adiciona em nada com o seu futuro e prejudica a sua qualidade de vida hoje. Vivemos numa sociedade extremamente ansiosa. A OMS, no ano de 2020 e 2021, ela soltou um dado interessante sobre o nosso país, o Brasil. De acordo com uma pesquisa que fizeram, o Brasil é o número 1, é o primeiro lugar, é o país mais ansioso do mundo. Olha que interessante, se ansiedade fosse uma competição, o Brasil ganharia primeiro lugar. Mas não tem muito louvor nisso, muito pelo contrário.
uma sociedade, uma geração extremamente ansiosa. Segundo os dados, são mais de 18 milhões de brasileiros que sofrem com transtornos de ansiedade. E outros tantos milhões que não sabem, mas sofrem também de transtornos de ansiedade. E a grande maioria de nós tem dificuldade, ou pelo menos tem que lidar com a tal da ansiedade. Esse sentimento ruim, essa preocupação antes da hora, uma preocupação por uma ameaça, por uma possibilidade de futuro. A Bíblia nos ensina por várias e várias vezes que é desejo de Deus que nós tenhamos paz. A Bíblia nos promete por várias e várias vezes paz. Aliás, a Bíblia fala sobre uma paz que excede todo entendimento. Aquele tipo de paz que não depende de circunstância. O mundo pode estar caindo ao seu redor, você pode estar no barco no meio de uma tempestade, mas você põe a cabeça no travesseiro e deita o sono do justo em perfeita paz. Porque a sua paz não depende de circunstância, é uma paz que excede todo o entendimento. A Bíblia fala sobre uma paz que o mundo não pode oferecer. Paz que antidepressivo, paz que Rivotril não pode dar. Eu vi uma estatística, está um pouco desatualizada, mas em 2020 ela era verdade, diz que o Rivotril foi o remédio mais vendido no nosso país. Aquele botão para apagar, que muitas vezes não trata a ansiedade, só te faz dormir. Um país extremamente ansioso. Um país que precisa de paz. Um dos sinônimos, um dos adjetivos que é dado ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, é que Jesus é o príncipe da paz. Aprendemos que a paz não é uma coisa, a paz não é uma substância, a paz é uma pessoa. Quem tem Jesus tem a sua paz. Por algumas vezes Jesus nos promete, Ele diz assim: a minha paz eu vos dou. Ah, meu irmão, por várias vezes na palavra de Deus, aprendemos a lidar com a ansiedade. Eu vou abrir um parênteses, porque eu acredito na medicina, eu acredito na ciência. Tudo foi predito na palavra de Deus. O profeta Daniel fala do avanço da ciência, o avanço da medicina. Deus pode agir através da medicina. Dizendo isso porque eu acredito nos tratamentos médicos, tratamentos psiquiátricos, para combater o transtorno de ansiedade, que são enfermidades como outras qualquer. Eu acredito na psicoterapia. São importantes. Talvez você está precisando disso tudo, talvez você está sendo ajudado com esse recurso humano. A Bíblia não é contrária a isso, não, pelo contrário, precisamos ser naturalmente espirituais. Você deve fazer a sua parte, fazer tudo que naturalmente você precisar fazer, faça o seu tratamento psiquiátrico, faça as suas terapias, mas eu posso te afirmar, até que você que precisa está sendo abençoado pela medicina, para que você tenha a paz plena, para que você tenha plenitude de paz no seu coração. Você precisa de Jesus. Só Jesus vai te dar plenitude de paz, porque a paz que Ele dá, o mundo não pode oferecer. Paz que excede todo entendimento, paz que só o príncipe da paz pode dar. Nessa noite eu quero estudar algumas ferramentas bíblicas, algumas verdades bíblicas, para te ajudar a controlar a sua ansiedade. Você que não precisa de tratamentos médicos, você que ainda, em nome de Jesus, não terá transtorno de ansiedade, eu creio que você vai receber ferramentas bíblicas nessa noite,
E a partir de hoje a ansiedade não vai te controlar mais. Você vai tomar o domínio da sua mente, a autoridade, levando cativo os seus pensamentos, e não vai deixar a ansiedade te controlar. Você que precisa ou está precisando de um tratamento, continue fazendo a sua parte e aprenda os princípios da palavra de Deus, para que você possa ter a paz que só o Senhor pode te dar. Interessante que Paulo, o apóstolo Paulo, mais uma vez, lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, ele nos dá uma lição tremenda, talvez a mais completa dentro de um capítulo, sobre como controlar a ansiedade. Ele começa dizendo assim no verso 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação, verso 5, seja a vossa moderação ou amabilidade conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Aí ele diz: não andeis ansiosos por coisa nada, zero. Mais uma vez, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a sua mente em Cristo Jesus. Interessante, eu preguei no culto das 8 da manhã hoje, estava chovendo também, curiosamente, no primeiro e no último culto. Se você ler esse texto sem saber o contexto no qual ele foi escrito, talvez você pode concluir que Paulo devia estar falando, talvez, da sua casa, talvez de uma ilha deserta, à beira-mar, ouvindo aquele barulho das ondas, um cenário bem pacífico, tomando uma água de coco. Aí ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, não ande ansiosos por coisa alguma. Não, Paulo não estava nessa situação, não estava nesse cenário. Sabe onde Paulo estava? Na cadeia. Tinha levado algumas vezes 39 chibatadas, não chegava a 40, porque eles acreditavam que a 40 ia matar. Muitas vezes eles ficavam na cadeia porque só esperavam os trâmites acontecerem para que fossem executados. Nesse contexto de prisão natural, mas com a mente completamente livre no Senhor, que ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. No texto que nós acabamos de ler, nós estamos falando sobre Elias, um grande homem de Deus, um dos grandes profetas em Israel, que foi usado por Deus num momento tão difícil, num momento tão peculiar, num momento que Israel estava distante dos caminhos do Senhor, no momento que a nação de Israel tinha um rei ímpio chamado Acabe, que casou com uma feiticeira chamada Jezabel, uma feiticeira que não só adorava Baal e Azerá, mas que mantinha a adoração a Baal em Israel, promovia ela. A Bíblia fala que haviam 850 profetas de Baal e Azerá que comiam na mesa de Jezabel, que eram mantidos por ela, para que pudessem promover o culto a Baal e Azerá no território de Israel. A Bíblia fala que Deus levanta Elias, debaixo da direção do Espírito Santo, e ele confronta Acabe, ele confronta Israel, por causa das orações de Elias. A Bíblia fala que por 3 anos e meio não choveu em Israel, e isso era algo bem confrontador para Baal, que era conhecido como o Deus da colheita, o Deus da fertilidade.
Mas Baal não é Deus, Baal é engano. Só o Senhor é Deus, só Ele traz colheita, só Ele traz fertilidade, só o Senhor é Deus. Depois de 3 anos e meio, no qual ele foi escondido por Deus, Acabe queria matá-lo, Jezabel queria matá-lo, e Deus o escondeu, e Deus manteve ele com provisão, com alimentação. A Bíblia fala que Elias convoca todo o povo de Israel. Se você tiver curiosidade, leia o capítulo 18, lá para o cume do Carmelo, no norte de Israel. Segundo os estudiosos, acreditava-se que lá era o território da habitação de Baal. Baal e Azerá, de acordo com a mitologia cananeia, Azerá era esposa de Baal. E lá no território do inimigo, Elias vai e desafia os 850 profetas de Baal e Azerá. E ele diz: o Deus que fizer descer fogo dos céus, esse é o verdadeiro Deus, e todos o reconheçam como verdadeiro Deus. A Bíblia fala que ele deixa os profetas de Baal e Azerá fazerem todos os seus ritos, das coisas mais grotescas do mundo, se cortando todo. E o que acontece? Fogo não vem do céu. Aí chega a vez de Elias, ele repara o altar do Senhor que estava em ruínas, ele derrama água, ele clama, e o que acontece? Deus vem com fogo dos céus, de tal maneira que toda a nação de Israel ali representada, aqueles que serviam a Deus e aqueles que não serviam, o profeta de Deus e os profetas do diabo, todos sem exceção, se curvaram em terra e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O povo de Israel volta para Deus, reconhece o seu senhorio. Agora era a hora de acabar a seca. A prova veio para gerar arrependimento, para gerar mudança, para voltar o coração da nação para Deus. Então Elias libera uma palavra, diz assim: manda dizer a Acabe que vai chover. Você lembra da história? O céu estava céu de brigadeiro. Naturalmente falando, não havia mudado nada, mas ele tinha o que era necessário, ele tinha uma palavra. Talvez naturalmente falando não mudou, mas você tem uma palavra: vai chover em nome de Jesus. Pisa nas águas, faz o que você tem que fazer, porque vai chover. Já ouço o ruído de abundante chuva. Elias vai para o cume do Carmelo, o céu não tinha mudado. Ele, debaixo da palavra, ele vai orar. Ele ora, ele vai interceder. Não fique passivo diante da palavra recebida. Faça algo com a palavra que você recebeu, vai orar. A palavra é como uma semente. A semente, para gerar, ela precisa ser cultivada. Vai cultivar a semente. Campanhas como Projetando são ótimos momentos para você cultivar a semente. Você tem uma palavra que 2022 vai ser o ano da realização dos seus sonhos. Você tem uma palavra que 2022 será o melhor ano da sua vida. Então vai orar, vai cultivar. A Bíblia fala que ele vai com o seu servo lá e por 6 vezes o servo vai e não vê nada. Elias pede: mudou alguma coisa? Não, o céu está azul. Nada, não mudou nada. Ele continua orando. Só porque não aconteceu ainda não significa que não vai acontecer. Não para, continua a orar, continua a crer. Na 7ª vez o servo do profeta falou: tem uma nuvem tão pequena, do tamanho da palma da mão de um homem. Elias falou: é o suficiente. A fé te leva a enxergar um grande milagre atrás de um pequeno sinal. Uma grande chuva atrás de uma nuvem tão pequena. Acabe se prepara e vem uma abundante chuva. Elias achou que agora iria resolver tudo, agora ia parar aquela prova. Jezabel ia cair a ficha. Finalmente iria se converter ao Senhor. Acabe ia servir o Deus de Israel.
Mas depois de tanto sinal, de tanto milagre, de tanto agir de Deus, Jezabel, quando fica sabendo o que aconteceu com os queridinhos dela, Elias, depois de vencer os 850 profetas de Baal, ele executou os profetas de Baal, simbolizando o fim da adoração ou do culto ali, promovido pelo reinado, oficializado pelo reino de Israel a Baal. Jezabel manda um recado para Elias: olha, Elias, que a minha vida se acabe, que Deus me faça outro tanto, se até amanhã você não recebeu o mesmo fim que os meus queridinhos lá tiveram, se você não morrer até amanhã. Aí você pensa, aquele que tinha feito tanto milagre, tanto sinal, fez descer chuva, fez cessar a chuva, depois fez chover de novo, fez descer fogo dos céus. Você pode imaginar, poxa, ele não vai temer, né? Uma situação como essa, mesmo Deus que foi fiel lá atrás, ele vai ser fiel hoje, vai continuar sendo fiel lá na frente. Mas o medo de morrer, o medo da ameaça de Jezabel, desencadeou uma série de emoções, de sentimentos, e o grande profeta Elias entra numa crise terrível de ansiedade. Ele sai correndo, ele anda 100 quilômetros no primeiro trajeto, sozinho, a pé, deixa o servo dele lá em Berseba. Quem é familiar com a geografia lá em Israel, o Carmelo fica lá no norte, Berseba fica um pouco embaixo ali de Jerusalém, dá em torno aí de 100 quilômetros. Ele deixa o servo ali e entra no deserto, com a mente acelerada. Só eu fiquei, eu sou o único, não tem ninguém comigo. E essa mulher, em vez de transformar, agora ela está me ameaçando. Deus, eu não sou melhor do que os meus pais. Deus, por favor, me tira a vida. Presta atenção, olha o gatilho dele, o medo dele era o medo de morrer. O que gerou tanta ansiedade. E gerou uma espiral de pensamentos e emoções, que agora ele está pedindo para Deus para o quê? Para morrer. Vê se faz sentido. O medo de morrer agora levou ele a ter pensamento suicida. Não faz sentido, sabe por quê? A ansiedade não faz sentido. A ansiedade vai te levar a viver uma vida sem lógica, sem razão. Se você for controlado pela sua ansiedade, você vai ser constantemente enganado. É por isso que a Bíblia fala que o coração do homem, ele é enganoso. Você não pode deixar a ansiedade controlar as suas atitudes. Você não pode deixar a ansiedade afetar o seu presente. Sabe o que é mais curioso? Lembra que eu falei? O grande medo de Elias era o quê? Era morrer. O que desencadeou tudo, lógico, tinha cansaço, tinha fadiga, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que foi o ápice, o que foi o gatilho para ele entrar naquela crise, foi a ameaça de Jezabel. O medo de morrer. Se você estudar a história de Elias, se você não se lembra, sabe o que aconteceu no final da vida de Elias? Elias não morreu. Elias foi um dos únicos 2 personagens do Antigo Testamento que não experimentou a morte, eles foram arrebatados. Elias passou grande parte da sua vida preocupado, ansioso por nada. Quanto servo do Senhor, homem de Deus, passa a vida, gasta tempo, energia, pensamento, ansioso por nada. Preocupado com medos, com possibilidades que nem irão acontecer. O pior medo de Elias não aconteceu. Deixa eu profetizar isso sobre a sua vida. O seu pior medo não vai acontecer, em nome de Jesus. Quantos de nós gastamos tempo, energia, pensamento, ansiosos por nada? Eu vi uma história interessante sobre um pastor que era muito ansioso.
que tinha muito problema com ansiedade, e isso acabava afetando sua família. Porque a ansiedade não afeta só o indivíduo, afeta todos à sua volta. E a sua esposa tentando resolver, tentando trazer uma solução para acalmar ali, para aquietar o facho do marido dela. Eles chegaram a um plano. Ele se preocupava todo dia com tudo, com o filho, com chuva antes do culto, com tudo, das mínimas às grandes coisas. E ela falou: vamos fazer o seguinte, você não vai preocupar os 7 dias da semana mais. Você vai preocupar um único dia da semana. Você vai passar 6 dias sem preocupar. No dia da preocupação, no dia da ansiedade, você vai soltar geral. Você vai ficar preocupado, você vai ficar ansioso. Então como que eu vou proceder durante a semana? Eles chegaram num plano. Toda vez que vier um pensamento ansioso, toda vez que vier uma preocupação, você vai escrever ela e vai colocar dentro do jarro, vai fechar ele. Você não pode pensar naquilo. Escreve a preocupação, seja para o A, B, C, D, E, Y, Z. Você vai escrever segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No domingo, você vai, curiosamente, no domingo você vai se preocupar. Ele fez isso, começou segunda-feira de manhã. Já nem dormiu direito, né? Preocupado, porque tinha que não ficar preocupado. Aí anotou suas preocupações e foi levando. Segunda, conseguiu encher um jarro inteiro numa segunda-feira. Aí continuou, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No sábado ele já começou a ficar ansioso, mas positivamente. Pelo menos ele ia preocupar no outro dia. Tem gente que gosta das suas misérias. No domingo de manhã, antes de vir para o culto, ele foi abrir o jarro. Ele abriu o jarro lá e começou a ler o que ele tinha escrito, leu. Ele mesmo foi chegando em algumas conclusões. Ele mesmo foi percebendo a cada texto, a cada frase que ele lia. Grande parte das preocupações dele de segunda-feira não eram mais preocupações. Grande parte da ansiedade dele de terça e de quarta já tinha sido resolvido lá atrás. Por fim, ele concluiu que mais de 90% das suas preocupações já não existiam mais. Mais de 90% das suas preocupações. Não vale a pena você se preocupar 5 minutos. Se não vai fazer diferença na sua vida em 5 anos, meu irmão, não vale a pena nem 5 minutos de preocupação. Quantos profetas, homem de Deus, mulher de Deus se preocupam com nada? Que em nome de Jesus você aprenda isso. E quando a ansiedade bater na sua porta, você se lembre do que Deus fez na sua vida lá no Monte Carmelo. Você se lembre do que Deus fez na sua vida durante os 3 anos e meio de seca, que Ele preservou a sua vida, que Ele te trouxe até aqui. Todos nós estamos aqui hoje, aqui assistindo o culto, porque Deus te preservou em vida. Deus cuidou de você no meio de uma pandemia. Se você está respirando, porque a boa mão do Senhor te trouxe até aqui. E o mesmo Deus que foi fiel ontem, Ele é fiel hoje e será fiel eternamente. Jeremias, ele escreve assim: quando eu lembrei da minha aflição, a minha alma desfaleceu. Se você só ruminar aí nesses pensamentos ansiosos, intrusos, terroristas, você só vai desfalecer. Aí ele nos ensina dizendo assim: e eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, a sua bondade. Você só chegou até aqui por causa das misericórdias do Senhor. Sabe por que você vai chegar até o propósito que Deus tem para a sua vida? Por causa das misericórdias do Senhor. Elias, cansado no meio do deserto,
ele anda mais de 100 quilômetros, ele comete 2 erros ali que eu vou te ensinar a não cometer. Aí ele deita, ele cai num sono profundo, e ele é acordado por um anjo, mensageiro do Senhor, que diz a ele: levanta e come. Ele vê ali o lanche preparado, ele come e volta a dormir. A ansiedade de Elias fez com que aquele grande profeta que fez descer fogo nos céus, fez tantos milagres acontecerem, achasse que a ameaça de uma única mulher era um ponto final, era o fim da sua trajetória, era a morte. Ele estava achando que tinha chegado no fim, ele não queria mais viver, e o que desencadeou tudo foi o medo de morrer. Aí o anjo cutuca ele mais uma vez, ele levanta, vê o lanche lá preparado, e o anjo diz assim: Elias, levanta e come. Você acha que Jezabel é o seu ponto final? Você acha que essa crise é o fim da sua vida? Mas eu te digo, levanta e come, porque a sua história não acaba aqui. Grande vai ser a sua jornada. Sabe por quê, Elias? Quem tem a palavra final sobre a sua vida não é Jezabel. Quem tem a palavra final sobre a sua vida não é o deserto, não é a circunstância que você está, não é a sua ansiedade. Mas quem tem a palavra final sobre a sua vida é o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. E Ele te diz que grande será a sua jornada. Você tem um bom futuro. Deus tem muito para você ainda. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu gosto desse detalhe do lanche. Elias estava cansado, estava querendo desistir. No meio do deserto, Deus providenciou o lanche, o alimento que ele precisava. Davi, ele escreve lá no Salmo 23, ele diz assim: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos ou dos meus adversários. Quando você se encontra com seus inimigos, com seus adversários, é no momento de paz ou é no momento de guerra? De guerra. Davi está falando do meio da guerra. Se como Elias, no meio do deserto, você está sem alimento, você está se sentindo fraco, pensando em desistir, se no meio da guerra você está fadigado, cansado, pensando em desistir, Deus vai encontrar com você lá no meio do deserto. Deus vai encontrar com você no meio da guerra, vai falar para o diabo: para, vai falar para a guerra: para, e Ele vai preparar um banquete que você precisa para te alimentar, para renovar as suas forças, renovar a sua fé, te dar o que precisa para continuar, porque grande será a sua jornada. Como mensageiro do Senhor, Deus me trouxe aqui nessa noite para preparar o lanche para você, esse alimento sólido para você se alimentar, para renovar a sua fé, a sua esperança. E eu vou dizer para você: grande será a sua jornada. Só é o fim quando Deus disser ser o fim, e Ele diz: grande será a sua jornada. Elias comete 2 erros, e eu vou fechar. Ele fica ansioso com aquilo, ele chega lá em Berseba, e ele deixa o seu servo, e ele se isola, ele vai sozinho, fica 40 dias e 40 noites sozinho, e vai terminar lá no Horebe, lá no norte do Egito, caminha quase 600 quilômetros sozinho. Não se isole. Se você quer vencer, controlar a ansiedade, não se isole. Deus não te criou para viver sozinho. A primeira vez que Deus disse que algo estava ruim foi quando Ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Nós vivemos numa sociedade tão individualista, tão egoísta, que chega ao ponto de pessoas dizerem que eles podem servir a Deus sem a igreja, que eles podem servir a Deus sozinhos. Não sei se você já ouviu: eu amo a Deus, mas eu não frequento igreja.
Como que se a vida cristã fosse uma carreira solo. Não, a vida cristã não foi projetada pelo Senhor, não é para ser vivida sozinha. Deus nos criou para dependermos uns dos outros. Deus nos criou para vivermos uns com os outros, na congregação dos santos, na comunhão dos eleitos. Não ande sozinho. Elias se isolou e só agravou o problema. João capítulo 10 fala que uma das estratégias do lobo, do adversário, do diabo, é te dispersar do rebanho. Não ande sozinho. Precisamos da igreja. Por isso que nós temos pequenos grupos, departamentos diferentes, ministério com casais, com jovens, com adolescentes, para você entrar na comunhão dos santos, para você se relacionar com pessoas de fé, com pessoas que vão te influenciar conforme a palavra, que vão te aproximar de Deus e não te afastar. Segundo erro que Elias cometeu, ele já estava cansado, já estava fadigado, e ele se fadigou ainda mais. Muitos, para compensar a ansiedade, ou para tentar suprir aquela expectativa ansiosa que jamais vai ser suprida, eles se estressam ainda mais, eles aceleram ainda mais, eles trabalham ainda mais. Nada contra trabalho, a bênção de Deus. Trabalho não é fruto da queda, Deus trabalhou, o homem trabalhou antes da queda. Trabalho é para ser uma bênção, mas a bênção de Deus está no equilíbrio. Elias andou 600 quilômetros sozinho, a pé. A ansiedade dele estava aqui, enquanto ele andava só piorava. Hoje a ciência já comprova isso. Fala tanto sobre os males que o estresse pode causar, a estafa, a síndrome do burnout, que só te prejudica. A carne vai tentar satisfazer algo que não pode ser satisfeito dessa forma. Aprenda a importância do descanso. Aprenda o poder do descanso. Lá no Antigo Testamento, no top 10 mandamentos da lei, exigências da lei, nos 10 mandamentos, o parâmetro no qual os israelitas deveriam seguir e viver, ali falava coisas importantes como não matar, não adulterar, não dar falso testemunho, ou seja, não mentir. Tão importante quanto tudo isso para Deus, lá tinha um negócio, dizia assim: não deixe de guardar o sábado, o dia do descanso do Senhor. Você vai trabalhar 6 dias na semana, mas um dia você vai tirar para descansar. Não um descanso mundano que te afasta de Deus, da igreja, não. Tem muita gente que interpreta mal. No dia do descanso, o judeu tinha que ir para a sinagoga, tinha que se aproximar de Deus, porque o descanso verdadeiro só está em Jesus. Tão importante que você trabalhe os 6 dias na semana, é importante que você tire tempo para descansar, que você cuide de você mesmo. A Bíblia fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas a responsabilidade de cuidar do templo é sua. Ele é o dono, você é o CEO, você é o gerente do seu corpo. Ele te confiou essa responsabilidade. Não estou falando que devemos guardar o sábado, não. Todos os dias são dias do Senhor, todos os dias podem ser sábados para nós, mas você tem que cuidar de você. Se você continuar acelerando, ai de mim de chegar um dia lá no céu e Deus falar: olha, eu tinha mais 10 anos para você aqui na terra, mas você não abriu mão do refrigerante, você não dormiu direito, você não se cuidou pelo menos uma vez na semana. Agora eu não pude cumprir todo o propósito que eu tinha para a sua vida. Não, aprenda a descansar no Senhor. Foi depois que Elias dormiu, foi depois que ele descansou, que o anjo apareceu para ele e falou com ele.
Se você estudar nos evangelhos, grande parte dos milagres que Jesus fez, 90% dos milagres que ele fez nos evangelhos, ele fez no dia de sábado. No dia que o povo tinha que descansar no Senhor. No dia que eles reconheciam que pela própria força não iria acontecer, precisava da intervenção de Deus, precisava do braço forte do Senhor. Faz o que você pode, trabalha os 6 dias da semana, faz o que naturalmente falando é possível, mas aprenda a descansar no Senhor. Faz o que você pode, porque quando você descansar, no dia de sábado, os milagres irão acontecer. Jesus vai fazer a sua cura se tornar realidade, a sua família restaurada, o impossível acontecer quando você aprender a descansar em Deus.